Bom, aqui nesse vídeo, como você viu na thumb e no título aqui embaixo, nós iremos falar um pouco mais sobre oração. Eu quero desmistificar aqui nesse vídeo aquilo que nós temos muitas das vezes na nossa cabeça, um conceito errado de oração, como se oração fosse algo muito robusto, algo muito profissional, algo muito sério. Não que oração não seja séria, é claro que oração é algo muito sério, afinal de contas você está falando com Deus, você precisa ter respeito na presença dele. Mas aqui nesse vídeo eu quero quebrar essa crença que eu já tive muitas vezes antes de conhecer a Deus. E eu quero trazer aqui para vocês que oração, como eu falei, não deve ser algo muito robusto ou algo que a gente tem que entrar na presença do Senhor trazendo palavras difíceis, complexas, porque o Senhor não está propriamente interessado nas palavras que a gente está usando diante dele. Na verdade, a gente está preocupado quanto o nosso coração e a intenção que nós estamos tendo ali diante dele. E é sobre isso que eu quero trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Vitor Kaique, você está no Fala Cristão. Se você não é inscrito aqui nesse canal, já te convido a se inscrever aqui embaixo, já deixe seu like e deixe seu comentário o que você pensa sobre tudo isso, como é a oração para você. Me conte aqui embaixo como você faz os seus rituais de oração, o seu dia a dia com o Senhor e como você cumpre a sua palavra, que é para que nós oremos a Ele e entreguemos tudo aos pés dele. Sem mais enrolação, que eu não gosto de enrolar muito aqui nesse canal, já vamos direto ao assunto. Como eu falei para vocês no início, para mim a oração tem que ser algo fluido, tem que ser algo natural, não é algo fingido. É bem verdade que eu já trouxe vídeo aqui para vocês, onde uma das dicas que eu dei, por exemplo, é você ter um caderno de oração. Eu acredito muito sobre, principalmente quando você é novo nisso, você não tem muito contato com o Senhor e você quer começar a ter uma vida mais regrada de oração, todos os dias você tirar 15, 30 ou até mesmo 40 minutos de oração. Eu sei que às vezes é necessário você ter um caderno de oração que te guie nesse momento. Então eu acho muito importante você ter realmente tópicos para falar diante do Senhor. Só que aqui, quando eu quero falar sobre naturalidade, é que a oração não precisa ser algo fingido, não precisa ser algo ensaiado, sabe? Assim, da mesma maneira como eu tô falando com você aqui nesse vídeo, você pode falar com o Senhor. Porque, de fato, a oração, nós precisamos enxergar as nossas orações como uma conversa. Porque a oração nada mais é do que uma conversa com o Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu falo que nós não precisamos entrar na oração como se fosse algo muito sério. Sabe quando você encontra aquele amigo que você gosta muito e a conversa simplesmente flui? Você simplesmente começa a falar com ele e você vai emendando um assunto no outro, e quando você vai ver, você passou horas falando com ele e parece que passou 20 minutos. É a mesma coisa na oração. Você não precisa entrar com um espírito de tanto temor e tanta seriedade, porque até mesmo o autor de Hebreus, eu vou colocar o versículo aqui, ele nos convida a entrar com confiança. Com toda a confiança nós podemos nos aproximar do trono da graça, a fim de receber misericórdia e graça. Então o próprio Deus espera que nós entremos na presença dele com confiança, como de fato filhos e filhas que nós somos, ou então amigos. O próprio Jesus Cristo diz que não nos chama mais de servos, mas agora nós somos seus amigos. Então, como verdadeiros amigos, nós podemos nos aproximar dele e falar para ele. Aí sim aquilo que você está sentindo, aí sim o que você está passando, o que você está pensando, quais são as dificuldades que você está enfrentando naquele momento, se você está passando por alguma dificuldade naquela hora que você está orando, aí sim você tem que levar assuntos sérios ao Senhor. Mas quando eu falo sobre seriedade, é que não precisa ser algo robusto, como se você não pudesse errar nunca e como se você estivesse diante de um juiz ou diante de uma pessoa muito séria. Você não pode ver Deus como um pai bravo, você não pode ter essa imagem de Deus formada dentro de você, que Deus é como um pai carrasco, que no mínimo erro que você apresentar, ele já vai estar te castigando. Não, Deus não é assim. Veja ele como um bom pai e um pai amoroso que ele é. Ainda que você erre, ele vai te conduzir. E é por isso que eu acredito muito que é importante você ler a palavra de Deus constantemente. Você ter o hábito, junto da oração, também ler a palavra de Deus. Porque é somente lendo a palavra de Deus que você vai saber aquilo que o próprio Deus espera que você apresente para ele. Então é somente com a palavra de Deus que você vai descobrir que o Senhor espera que você deixe aos pés dele as suas ansiedades. E sabendo disso, você vai levar ao Senhor os seus medos, as suas ansiedades, os seus anseios, o medo do futuro, por exemplo. Somente assim você vai saber o que o Senhor espera de você. É como um efeito que se
completa. Você lê a palavra de Deus e à medida que você aprende o que nela está escrito, você leva para o Senhor na oração. E é um círculo que vai se completando, é um círculo que vai se acontecendo de maneira infinita. Então é como se você lesse todos os dias a palavra de Deus e mediante a leitura da palavra dele, aquilo que ele diz na própria palavra dele, você leva para ele em oração. E assim o próprio Espírito dele nos ajuda a aplicar aquilo que ele diz na palavra dele. Então por isso que é muito importante, além das suas orações, você colocar também como prática diária, ler nem que seja um versículo, um capítulo, ou você mesmo pegar uma Bíblia de estudo. É uma ótima dica para que você complemente o seu momento de oração, porque é bem verdade que não é possível você conversar com uma pessoa que você não conhece. Então é mediante as escrituras que você vai conhecer a Deus e mediante a oração você vai conversar com Ele. E se você for novo nesse ambiente de oração, se você nunca teve coragem, ou se você nunca teve a oportunidade de orar 15, 20, 30 minutos, se você nunca teve essa prática constante na sua vida, é algo que você pode fazer mesmo sem saber muito, sem ser experiente na oração, porque o próprio Deus ele vai te conduzir na presença dele. Lembra com Moisés, quando o Senhor se revelou a Moisés, o Senhor falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você está é terra santa. Eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então confia que mesmo você sendo um novato na presença de Deus, Ele mesmo vai te guiar. Então não tenha medo. E é por isso que eu acredito que mesmo você sendo novo nesse lugar da oração, é preciso ter constância. É preciso ter constância, porque é bem verdade que no começo, como tudo a gente faz na vida, nós começamos muito animados. Nós começamos com muita vontade de fazer. Só que 1 semana, 2 semanas depois, aquilo cai no natural. Aquilo já cai aquilo já cai como um hábito para você, e tudo que cai como um hábito para você pode se tornar fácil, mas também pode se tornar rotineiro. Então continue mesmo quando você não tem vontade de orar. Continue mesmo quando você está com aquela preguiça de orar, porque é somente a constância que vai te ajudar a construir uma intimidade, um relacionamento e esse hábito de orar ao Senhor sempre que for preciso. Todos os dias você precisa orar ao Senhor, e faça mesmo quando você não está com vontade, porque eu garanto para você que são nesses dias que o Senhor vai se revelar de maneira mais íntima ainda, porque você estará indo totalmente contra a sua vontade. Você estará mostrando primeiramente para você e depois para Deus que você não está sendo movido pelos seus desejos ou pelas suas próprias vontades, mas sim por um desejo mais intenso de conhecer quem Deus é e se relacionar com Ele. Bom, aqui nesse vídeo eu não vou trazer para você um passo a passo de como você deve orar, como uma cartela fixa de primeiro faça isso, depois faça aquilo e depois você faz isso, porque eu acredito fielmente que oração é uma conversa, que oração é conforme você vai se desenvolvendo a intimidade e o relacionamento com o Senhor, você vai aprendendo a conversar com Ele. E não tem muito segredo. Quando você chega, como eu falei, na presença do seu pai, da sua mãe ou de um amigo que você gosta, você não precisa ensaiar as palavras que você vai falar para ele, porque simplesmente flui de você. Simplesmente você tem assunto para falar com aquela pessoa que você ama. E é dessa mesma forma que eu acredito que é o nosso relacionamento com o Senhor. Mas se você ainda tem dúvidas, eu deixo para que você pense, para que você leia a oração de Jesus em Mateus 6. No Sermão do Monte, Jesus ensina os seus discípulos a orarem. Então leia a oração do Pai Nosso, famosa oração do Pai Nosso, e veja ali princípios. Veja como Jesus fala com o Pai, e na maneira como Jesus se relaciona com o Pai, você pode tirar também aprendizados valorosos no seu relacionamento com o Senhor. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Comente aqui embaixo, mais uma vez eu te convido a falar pra mim o que você pensa sobre esse tema da oração, como você trata da oração no seu dia a dia. Você geralmente ora pela manhã, você geralmente só ora na parte da tarde, ou você cumpre aquilo que Paulo fala para que nós oremos sem cessar. Eu particularmente adoro passar o dia inteiro falando com o Senhor, então às vezes eu sou um pouco maluco até, que fico o dia inteiro falando sozinho, mas na verdade pela fé eu tô falando com o meu pai, que é o Senhor que tá comigo. Então fala aqui embaixo qual que é a sua experiência da oração. Eu vou ficando por aqui, eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até mais.